Olá, de volta com o nosso Arte e Cultura. Hoje nós vamos ter dois entrevistados. Não são dois entrevistados. É um entrevistado e o convidado que vem complementar a nossa entrevista. O meu entrevistado de hoje é jornalista, é escritor, é compositor, é mil faces. Wesley Machado, como é ser jornalista, escritor, compositor e torcedor do Botafogo, do Roxinho? Do Roxinho, de falar, ninguém sabe quem é, como é que é, né? Ou sabem ainda? Torcedor do Roxinho ainda sabem o que é? Ainda lembro o Roxinho do Parque Leopoldina, que já foi da Coroa. Isso tudo aí é difícil, né? Porque a gente sofre muito com o Botafogo e a arte também é difícil viver de arte, mas a gente encara porque a gente gosta aí, e como já dizia o Ferreira Goulart, ele faz arte, né? No caso poesia, porque certo. A vida só não basta. Só não basta. Agora, Wesley e Jardel do Cavaco, não é isso? Sim. Que vai depois interpretar a música do compositor Wesley Machado. Algumas músicas dele. Algumas músicas, né? Que são várias. São várias. Mas, Wesley, nesse primeiro bloco, eu queria que você primeiro explicasse para mim o escritor. Tá bom. Como começou isso? Então, em 2011 eu participei de um concurso de crônicas do Botafogo. Fui selecionado entre mais de 200 crônicas no Brasil inteiro. Fiquei entre as 7 melhores crônicas. Foi publicado o livro A Magia do Sete. Mostra tá então pra gente aí. Livro A Magia do Sete, com uma crônica minha, O Palito de Churrasco, que se passa aqui no estádio do Goitacás. Um jogo de marcha entre Botafogo e Flamengo. Eu fiz vamos dizer assim, uma mandinga assim, pro Botafogo não perder o jogo. Certo. Aí só quem lê a crônica vai saber o final dessa história aí. Isso me incentivou a escrever. Eu já fazia artigos, fazia as crônicas também. Aí, por conta do centenário do Campus Atlético Associação Roxinho, que você comentou no começo, eu lancei em 2012 o Saudosas Pelejas. Mas o Saudosas Pelejas conta a história do Roxinho? Então, é difícil você abarcar toda a história de 100 anos. Certo. Né? Eu dei prioridade aos títulos, que são, a gente chama de títulos citadinos, são os títulos campistas, que foram em 1918, 24, 32, 56 e 76. E falo também de alguns jogadores, inclusive alguns deles faleceram, o próprio Jorge Chinês, que foi jogador, foi presidente, o Carlos Alberto Redondo, o Bimba, vários entrevistados, que eu comecei essa pesquisa em 2007. Porque na época que eu era sócia lá, onde o meu filho foi campeão de natação, aos 4 anos de idade, o presidente era seu Petrônio Freitas Leite. Petrônio Freitas Leite. Tem a foto dele no livro aqui. O filho dele também foi presidente, Marco Antônio. Marco Antônio também foi presidente, foi né? Presidente também na década de 70. Na década de 70. Foi 70. Porque em 80 seu Petrônio voltou? Deve ter voltado, sim. Ele teve vários. Ele foi várias mandatos, vezes, né? Foi. E aí, você conseguiu reunir tudo desses 100 anos ou faltou alguma coisa? Então, algumas coisas eu até descobri depois que o livro foi publicado. Algumas pessoas me procuraram, me passando informações, descobri algumas fotos. Você falou do Petrônio, foi o Petrônio que trouxe a campus da equipe do Palmeiras em 1974, isso. Que tinha a base da seleção brasileira, era o Leão no gol, tinha o Luiz Pereira, o Leivinha, o Ademir da Guia, né, um cracaço Ademir da Guia, o técnico era o Oswaldo Brandão, e pelo campo jogaram o Afonsinho e Brito, que disputou a Copa de 70 pela seleção brasileira. Então o Petrônio trouxe o Palmeiras, e recentemente eu descobri a foto no arquivo da Liga Campista, a foto da equipe do Palmeiras, uma foto do jogo. Descobri fotos também da fachada do antigo portão da bilheteria. Então eu pretendo fazer uma segunda. Essa, na verdade, já é a segunda edição. Eu pretendo fazer uma terceira. Sim, mas aí na terceira edição você já vai acrescentar essas fotos, mais coisas, isso, e mais histórias mais do Roxinho. Isso, mais informações. Por exemplo, o Paulo Roberto Cabeção, que jogou no Americano, ele sentiu falta do sapatão,
que era um zagueiro que jogou no Campos, depois foi pro Bahia, foi campeão baiano, jogou no Flamengo também. Ele falou, pô, faltou Sapatão. Sapatão foi revelado pelo Campos. Então, algumas pessoas me procuram, sabendo do livro, falam, pô, faltou isso, porque a gente, como diria Polveri, a gente sempre deixa uma lacuna, né? Sim, acho que final de 70, eu não sei, tipo 78, 79, eles trouxeram um professor de natação de fora. A parte de natação eu não abordei muito, eu abordei mais o futebol, inclusive nessas descobertas minhas, eu vinha descobrir também que o Campos tinha uma equipe de corrida de rua. Tinha corrida de rua, e inclusive houve uma festa lá, eu não posso precisar a data, mas ou foi no início dos anos 80 ou no final de 78, 79, que havia esse grupo de meninos dali da comunidade que aprenderam a nadar com o professor que tinha vindo de fora. E houve uma festa para esses meninos com nadadoras do Flamengo. Eu tenho a informação até que a Patrícia Morim chegou a nadar lá. Chegou a nadar lá no campo. Chegou. Eu até preciso verificar essas fotos para ver se numa dessas... Se não foi a Patrícia Morim que fez a foto quando meu filho foi o campeão de natação, aos 4 anos de idade, lá. Entendeu? Porque a foto realmente é bem antiga. Vou descobrir onde está e passar para você, porque você já inclui essa passagem, essa coisa que o Roxinho tinha na época. Foi no final de 78 a 81, 82, que estava muito em voga lá no Roxinho sobre essa natação. Eu me interessei pelo Campos, a pesquisar pelo Campos, porque eu fui atleta lá na final da década de 80, início de 90. Aí você falou de natação, é engraçado que eu lembro, as competições eram no Saldanha da Gama, a gente foi campeão da Copa A Cidade, tinha um jornal A Cidade na época, nós fomos campeão da categoria Mirim, Sub-11, tem a foto minha no livro, aí o prêmio nosso depois era tomar banho de piscina, aí a gente pôde tomar lá no Saldanha também e lá no clube. Mas aí era legal pra caramba, era uma festa, assim, foi uma época boa que eu vivi, assim, porque eu fui um jogador medíocre, assim, posso dizer, então... medíocre para jogar futebol, mas em compensação resolveu virar o literário, não é? Aí eu levei essa paixão pelo futebol para literatura, inclusive descobri que meu avô veio a ser também jogador do Aspirante lá do campo na década de 50. Olha! Depois que eu já estava pesquisando pro livro, comentei com ele, do Roxinho, ele falou, eu joguei no campo, joguei uma partida. Ele falou, joguei uma partida lá em São José, no estádio da Vitória lá, joguei lá pelo Aspirante. Falei, pô, que bom, então tem mais a ver ainda. E essa paixão minha pelo Campos, Mas também... essa paixão sua você levou para composição também? Eu tenho música sobre Botafogo. O compositor é depois que entra Jardel do Cavaco, vai mostrar essas suas composições. Vamos continuar aqui, entre o escritor e o jornalista. O jornalista virou escritor ou o escritor virou jornalista? O jornalista virou escritor e eu reluto muito em me assumir como escritor, apesar de que nós jornalistas somos escritores de todos os dias, né? Nós escrevemos todos os dias, só que escrevemos pouco, né? Escrevemos 3 matérias por dia, uma lauda, no máximo 3 laudas por dia. Já o escritor é um trabalho de fôlego, assim, eu, por exemplo, até agora eu não descobri um tino assim para romance, por exemplo. Eu não sei contar história, fazer contos, eu sei fazer crônica, eu escrevo em primeira pessoa. Eu não consigo criar ainda um personagem, então eu até pretendo desenvolver. Mas normalmente você escreve sobre o esporte, sobre o futebol? Não, eu escrevo sobre outras coisas. Inclusive participei na coletânea que você também participou, sobre Zé Cândido. Zé Cândido Carvalho. O Zé Cândido tem um projeto, aí voltando à questão do esporte, que está sempre aí vinculado, porque é uma paixão que eu tenho. Eu descobri alguns mini contos de Zé Cândido sobre futebol no livro, vários livros dele, porque o Lulu Bergantino atravessou o Rubicon, agora os Mágicos Municipais, que é uma seleção do porquê Lulu Bergantino, do Ninho de Magafagafes. E agora descobri também uma entrevista dele com o Newton Santos no Ninguém Mata o Arco-Íris. Então eu já... você também descobriu? Eu também descobri. Aí eu já entrei em contato com a família dele, com a Laura, ela autorizou, mas aí me passou para um agente literário, que inclusive até veio na Bienal, a Lúcia Riff. A gente está em entendimento aí para publicar esse livro
lá pela editora Livro de Futebol do César Oliveira, do Rio de Janeiro, que é uma seleção de crônicas, de mini-contos de Zé Cândido Carvalho sobre futebol. Então, esse é o Wesley Machado, e ele vai continuar com a gente daqui a pouco também, o Jardel, porque no próximo bloco a gente vai mais para o escritor, porque agora foi só o jornalista, depois a gente vai para o escritor, porque no terceiro bloco ele fecha com o compositor, mostrando as composições dele através da voz de Jardel do Cavaco. Voltamos já.